Fala você que é santista, você é torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sempre Santos. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like, a sua curtida, que é muito importante, fundamental para o nosso crescimento aqui do canal Sempre Santos, e ative aquele sininho das notificações, que é fundamental para que a gente, cada vez que lance um novo vídeo, né, uma live nova, você acaba sendo notificado, né? Sempre lembrando os nossos apoiadores da Baobá Serviços Automotivos, do GR Araújo, do Mendes Car e também da Infinitos Engenharia, nossos apoiadores que tanto nos dão esse suporte aqui para o canal Sempre Santos. Hoje, para falar de uma vitória do Peixe, o Santos vence a equipe do Macará pelo placar de 2-1. Podia ter sido mais, sim, né? O Santos podia ter ganho por um placar ainda maior, né? Aí a gente vai colocar muito na condicional, né? Muito se, mas se o Santos não tomasse o gol, era uma vantagem de 2 gols de diferença para o jogo da volta, que era o sonho de todos, da comissão técnica encabeçada pelo Cuca, dos jogadores e dos torcedores, até pensando na sequência tão desgastante entre as outras competições, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, para que no jogo da volta o Santos possa poupar com mais tranquilidade seus jogadores. Lembrando que antes de entrar no jogo, um breve parênteses, né, que um vídeo nessa semana que eu publiquei sobre a prioridade e importância desse jogo comparado com o jogo do Vasco, né? É claro que, assim, todos os jogos do Santos são importantes, mas o jogo contra o Vasco da Gama é mais importante do que o jogo de hoje contra o Macará. Então, sim, eu mantenho a minha opinião de que era melhor o Santos ter colocado um time alternativo, né, para enfrentar essa equipe do Macará. Aí você vê, o Santos sofreu, né, lutou, brigou, beleza, o Santos jogou bem o segundo tempo, o Santos fez um bom segundo tempo, produziu para fazer 3-4-1, tanto é que fez, só que os gols foram anulados, né? Mas você desgastou o seu time titular para ganhar por 1 gol de diferença, né? O Santos foi capaz de ganhar por 1 gol de diferença da equipe do Macará, e de novo, cara, assim, eu procuro ser o mais justo possível. O Santos jogou bem, produziu para vencer por mais, aí contou com, assim, um azar, uma incompetência de posicionamentos, né, para gerar a condição de impedimento e mais de uma oportunidade, senão o Santos ganharia por 4-1, né? E a incompetência de começar perdendo, de tomar um gol com menos de 5 minutos. Então o Santos pagou pela incompetência tradicional, como acontece de costume, né? O Santos começou a escalação com Brazão, Gabriel Menino, William Arão jogando como zagueiro, Luan Pérez, Escobar, João Schmidt, Oliva, Neymar, Barreal, Bom Tempo e Gabigol. Neymar, que deu 2 assistências, foi sem sombra de dúvidas o melhor jogador em campo, né, da partida. Eu pego aqui alguns números importantes do Neymar, que ele teve 3 grandes chances criadas, 5 passes decisivos, passes para finalizações, né, que é muito importante, e 2 assistências, né? Entraram Davizinho no lugar do Gabriel Menino, que saiu machucado com 25 minutos, Roleiser e Rony, né? O Roleiser na vaga do Bom Tempo e o Rony na vaga do Álvaro Barreal. Um jogo em que, como eu disse, o Santos no segundo tempo, tá? O primeiro tempo do Santos foi ruim, o segundo tempo foi bom, o Santos produziu para fazer mais gols, foi interessante de ver, o Neymar, obviamente, chamando muita responsabilidade. Não há como entender, concordar, estar frequentando o mesmo ambiente, estar ao lado de uma pessoa que ache ainda, né, em agosto de 2016, que o Santos é melhor sem o Neymar do que com o Neymar. A gente viu aí, pode ser contra o Macará, pode ser contra qualquer time, pode ser um time de nível acima, um time de nível médio, um time de nível muito abaixo. O Santos pode acabar perdendo ou empatando? Pode. Mas o Neymar gera muito mais perigo, gera muito mais chances, gera jogo, gera criação de jogadas que nenhum outro jogador consegue fazer, né? O Gabigol não consegue fazer, o Roleiser não consegue fazer, o Miguelito não consegue fazer, o Barreal também não consegue. Então, hoje foi um jogo muito bom do Neymar, né? Onde ele dá 2 assistências e foi impactante e decisivo nessa vitória do Peixe pelo placar de 2-1, né? Aí você pega, o Gabigol fez o 100º gol dele pelo Santos, o 16º na temporada. Foi importante demais esse gol que ele fez para tentar, quem sabe, espantar um momento ruim que ele vive, né? Momento técnico, né? De decisões técnicas, porque depois da Copa do Mundo foi apenas o 2º gol do Gabigol pelo Santos. Vinha perdendo muitos gols, assim, impressionantes, tá? Impressionantes, de que um atleta da qualidade, da carreira que ele tem, não pode perder, e ele perdeu. E nesse jogo acabou fazendo até 3 gols, né? Mas 2 gols foram anulados.
infelizmente, lamentavelmente. Pensando em Campeonato Brasileiro, né? Aí você pega, né? O Santos colocou muitos assim titulares do seu time, né? Se você for parar para pensar, o Arão pode acabar voltando para o time titular, mas de volante no jogo contra o Vasco. Aí o jogo contra o Vasco é uma outra história, é um jogo, como eu falei, mais importante do que o jogo contra a equipe do Macará. Eu penso dessa forma, né? E imagino que todos pensem dessa forma também, porque o jogo contra o Vasco da Gama do Brasileirão, os dois times estão na zona de rebaixamento. São 2 dos 4 piores times do Campeonato Brasileiro. Então isso faz crer, né, que é plausível e de se esperar que, cara, assim, o jogo da volta contra o Macará é time reserva, igual era o jogo de hoje, time reserva. Beleza. Vamos colocar o se novamente, né? Se o Santos começa perdendo mesmo com o time reserva, no intervalo você põe alguns jogadores importantes, né? Aí o se você poderia fazer isso. Mas gastar 90 minutos do Neymar, gastar 90 minutos quase do Barreal, gastar 90 minutos do Gabigol, né? Para ganhar por um gol de diferença só do Macará, cara, muito insuficiente, né? Muito suficiente. Ai, mas ganhou e tá reclamando, tá questionando. Sim, cara, sim, porque é o Macará. É um time primitivo. É um time de neandertais que apenas agridem os outros atletas. É impressionante. No final do jogo, desandou a ter cartão amarelo. Vou até pegar os números aqui para passar para todos vocês. 6 cartões amarelos da equipe do Macará e 4 do Santos. O Santos também entrou muito nessa onda, nessa pilha do time adversário, né? Então, cara, é um time muito limitado. Mais um, né? E mais um time que o Santos leva gol na Sul-Americana. Levou 3 da UCV, né? 2 em casa e 1 fora. Levou mais um agora desse Macará, que é um time também muito ruim, né? Ou seja, 4 gols sofridos nesses 3 jogos. Beleza, fez 10 gols, contando 4 contra o CV no primeiro jogo, 4 no jogo da volta, e mais 2 hoje contra o Macará. Foram 10 gols marcados. E você pega 4 gols sofridos. Isso é inadmissível, cara. Isso é inadmissível. E sim, cara, eu tô olhando o lado negativo da coisa, porque é inadmissível um time com os jogadores que o Santos tem, né, jogando em casa, tendo a importância e o tamanho que tem, tomar gols desses times assim ridículos. É bizarro, cara, impressionante. Mas enfim, o Santos ganhou, volta a campo no domingo, 16 horas, 4 horas da tarde, contra a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. E é aquilo, cara, força máxima. Santos vencendo pode sair da zona de rebaixamento, pode na condicional, né? Depende dos resultados dos outros times. E lembrando, né? Até o final do Campeonato Brasileiro, dos jogos que eu lembro, tá? O Santos tem 7 jogos em casa e 10 jogos fora de casa. Desses 10 jogos fora de casa, Vasco da Gama, confronto direto fora de casa. Remo, confronto direto fora também. Vitória, mais um confronto direto fora de casa também. Internacional, fora de casa. Ou seja, dos 10 confrontos que o Santos tem fora de casa, 4 são contra equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Então, tarefa árdua aí que o Cuca, comissão técnica e os atletas terão até o fim do campeonato. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo.